Amém? Irmão, se você tem acesso a alguma maneira de você ler a Bíblia aí, eu gostaria que você fizesse isso nessa manhã. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no 3º capítulo, embora eu vou citar dos capítulos anteriores também. Mas eu vou citar outros versículos que eu acho que são importantes. Então, deixa aberto e tente responder para você a seguinte pergunta: por que que as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa percepção da vida muda tanto do ambiente do culto para a vida, do ambiente da oração para o trabalho, do ambiente da igreja para a casa? Por que que muda tanto? Por que que, e eu imagino que você já tenha sentido isso, você está em um ambiente de culto como esse nosso, de oração, de reflexão com a palavra, e você pensa assim: eu consigo vencer minhas dificuldades, eu vou influenciar outros, sei lá o que você pensa. Mas daqui a pouco, quando você entra no carro, que você vai para casa, que você, se precisa, vai cozinhar, ou se você vai para algum lugar que você vai repartir a mesa com alguém que já cozinhou, se você vai pedir comida num restaurante, se você vai para um restaurante, no meio do diálogo, uma palavra surge e parece que desconstrói tudo. Ou hoje mais tarde, quando você for se reunir com alguns amigos, quando você for, sei lá, brincar um joguinho com alguém, tudo muda. Tenta responder para você por que que não há constância entre sua fé e sua prática de vida. E eu acho que você vai encontrar, eu vou ajudar você a pensar, acho que você vai encontrar uma resposta bem lógica para isso. Todo lugar e tempo que passamos tem um ambiente que é controlado. Que na época que nós estudávamos, tinha uma matéria chamada física, que era o terror para muitos, física e química, que horrorizava as pessoas. Vocês estudaram uma coisa chamada controle de temperatura e pressão? Que num ambiente controlando a temperatura e pressão, as reações serão idênticas. Mas, se esses mesmos elementos forem expostos a uma outra condição normal de temperatura e pressão, a reação, embora partindo dos mesmos elementos, pode ser diferente. Estão me acompanhando? Então é exatamente isso que acontece. Temos um ambiente de controle de temperatura e pressão aqui no nosso culto. Você reagiu de uma maneira na reunião de oração, no seu pequeno grupo, nos momentos que você tem de louvor e adoração a Deus. Mas quando esse elemento chamado eu ou você, somos transportados para um outro ambiente que tem um outro controle natural de temperatura e pressão, a gente não reage da mesma maneira. E eu vou te dar exemplos bem práticos. Vocês estão conseguindo me entender, não? Vou dar exemplo bem prático. Controle de temperatura e pressão, igreja. Controle de temperatura e pressão, família. O mesmo elemento, o mesmo elemento, você, nesse controle natural de temperatura e pressão, reagimos de uma maneira. Só que na nossa mente nós esperávamos que o resultado fosse transportado para os outros lugares que têm temperatura e pressão controlados de forma diferente. Porque nunca reproduzimos a igreja em outros lugares, ou nunca reproduzimos a reunião de oração em outros lugares. Mas a nossa vida está cercada de diversos ambientes naturais de controle de temperatura e pressão. Então nós somos seres bipolares que reagem de maneira de acordo com o ambiente que está. Na física isso está absolutamente correto.
Mas no cristianismo, isso é o que nós chamamos de falsidade. E por que é o que nós chamamos de falsidade? Porque você finge aqui? Não. Você está sendo sincero aqui. Os seus sentimentos aqui nessa manhã são sinceros. Você não está aqui mentindo para você que tudo que você está sentindo é uma mera manipulação de alguém. Não, você está buscando a Deus no seu pensamento, você está orando para que Deus toque a sua vida, você está se expondo ao Espírito de Deus, você está se abrindo para que o Espírito de Deus venha, coloque a mão, mostre coisas para você. Você está sendo absolutamente sincero. Por que eu falei de falsidade? Falsidade porque nós não nos tornamos um em qualquer lugar que nós estivermos. E por que nós não nos tornamos um em qualquer lugar que nós estivermos? Porque o Evangelho não está em nós. O Evangelho está no ambiente controlado de temperatura e pressão. Se o Evangelho está no ambiente controlado de temperatura e pressão, quando a gente chega numa mesa que a discussão fica acirrada, que não tem Evangelho controlando temperatura e pressão, eu, que não fui transformado, mas fui influenciado por um momento, reajo naquela mesa de forma completamente antagônica ao que eu demonstrei ali. Está fazendo sentido para vocês, irmãos? Então veja, nós vivemos um tempo dificílimo. Radicalização da fé, polarização de pensamentos, um sentimento nacionalista exacerbado, seja por um lado ou seja por outro, medo. Isso não é só aqui, não é só na nossa condição lidando com imigrantes, o mundo. Em alguns lugares mais acentuados do que outros, talvez nós estejamos vivendo um momento da história mais acentuado do que outro. Mas a pergunta não é essa. A pergunta não é... Porque esse a temperatura e pressão deste ambiente. Poderia ser a temperatura e pressão de um diagnóstico médico. Poderia ser a temperatura e pressão de uma discussão entre marido e mulher que parece não encontrar equilíbrio. É discussão de temperatura e pressão entre um pai e um filho ou vice-versa, entre amigos. É uma temperatura e pressão quando as finanças não correspondem à nossa idealização. A pergunta não é essa. A pergunta é... Por que é que o Evangelho que controla o meu comportamento em um ambiente religioso não controla o meu comportamento quando a temperatura e pressão é alternada? E aí eu quero dar uma dica para vocês. Porque o Evangelho fica no ambiente controlado de temperatura e pressão e sai você para um outro ambiente controlado de temperatura e pressão. O Evangelho não vai dentro de você. Então veja, por que eu pedi para... abrimos no texto de Abacuque. E assim, irmãos, eu queria que você emendasse dízimo, ceia com essa mensagem para você entender o sentido que Deus está falando conosco nessa manhã. Abacuque tem um texto que a maioria de nós sabe recitar ele. Tem uma música, ainda que a figueira não floresça, ainda que os animais não estejam no pasto, ainda assim eu confiarei no Senhor. Mas o texto diz o seguinte, vou ler o versículo 17 para vocês, 17 até 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, linguagem típica daquela época. Traga a Bíblia para a sua vida, não havendo segurança política, não havendo perspectiva de emprego, não havendo possibilidade de legalização, não havendo, não enxergando possibilidade que eu e a minha esposa, eu e meu marido encontremos um piso em comum. É essa a palavra do profeta. A palavra do profeta não é faltou boi, faltou oliveira. Se faltou oliveira para mim e para você, who cares? Se tem mais azeite ou menos azeite? Não é isso. O que o profeta está dizendo é que mesmo que o estado existencial do momento nosso contrarie tudo aquilo que gera paz, constância, estabilidade, segurança, ainda que tudo isso falhe, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força.
Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. Ora, pastor, mas então não é isso que a maioria de vocês, pastores, fazem? Pega esse texto e diz, irmãos, e pega esse texto e diz, pois é, então é assim, você vai voar, você vai... Irresponsável é um pastor usar o momento do dízimo para dizer que se você der dinheiro, você vai receber green card. Canalice é uma igreja se reunir para dizer que se você vier para cá e você fizer isso, isso, isso e aquilo, nenhum mal te acontecerá. Mentira diabólica, beira a bruxaria, é nós dizermos para pessoas que vocês não alcançam o que vocês não têm, porque vocês não têm a fé que produziria aquilo que você desejava. Porque esse texto é o alento que eu e você precisamos para entender que num ambiente controlado de temperatura e pressão, eu e você vamos reagir sempre com a mesma mentalidade. Ainda que esse ambiente de temperatura e pressão seja alterado pelas condições da vida, eu não vou mudar, porque eu não dependo do ambiente, eu dependo da convicção da minha fé. Por quê? Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 8 e 9, me perdoe se eu estiver equivocado, capítulo 10, certeza. Tem uma frase que não é de lá, tem uma frase que é daqui, do capítulo 2, versículo 4 do livro de Abacuque, você pode virar aí na sua Bíblia agora, capítulo 2, versículo 4, diz que o ímpio vive das suas arrogâncias, mas a parte final diz assim, mas o justo viverá pela sua fé. E a frase foi reproduzida pelo escritor aos Hebreus lá no Novo Testamento, no capítulo 10. Mas a palavra que aparece em Abacuque 2:4, que foi traduzido como fé e não foi traduzido errado, ela tem um significado que talvez traga mais luz para nós aqui nessa manhã. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Porque fé está virando crença para nós. Fé não é mais o mecanismo que me aproxima de Deus para que eu me conheça em Cristo, e ao me conhecer em Cristo, seja revelado cada vez mais a face do meu Pai, do meu Senhor, e por causa desta revelação, eu agora vivo nesta verdade. Isso é fé. A fé moderna está se tornando uma crença de que quanto mais eu fizer coisas da religião, mais capacidade eu tenho de manipular Deus para me livrar das coisas. Nós transformamos Deus num Deus pagão e a gente em pessoas que subornam. O que Abacuque está dizendo? O justo viverá pela sua fidelidade. Eu vou traduzir fidelidade para vocês nas áreas mais comuns da nossa vida. Fidelidade é quando você tem a possibilidade de pegar algo que não é seu para te fazer melhor, mas você diz, não, tem princípios que me governam. Mudou a temperatura e pressão, mas não mudou você. Fidelidade, homem ou mulher, é quando você encontra uma possibilidade de um envolvimento que talvez vai ser até muito prazeroso, muito gostoso, muito não sei o quê, e você diz assim, mas isso vai mudar quem eu sou. Mudou a temperatura e pressão, mas não conseguiu mudar você. Isso é fidelidade. Fidelidade é quando as coisas começam a desabar do seu lado, e você tem a proposta de negociar os seus valores por causa daquilo que está desabando, e você fica onde você está, porque não consegue mudar você. Isso é fidelidade. O que o texto... Leia o livro do profeta Abacuque na perspectiva de todo, querido. Abacuque está embasbacado, ele está assustado com o que está acontecendo. O exército vem, inimigo, está destruindo, ele vira e fala, Deus, parece que nós não temos Deus. Parece que nós somos um povo sem pai, porque o Senhor está permitindo a mão do ímpio castigar o justo. O que é que está acontecendo? E quando ele não encontra raciocínio lógico, porque se fosse lógico não seria fé, quando ele não encontra raciocínio lógico, ele fala assim, eu vou subir na minha torre de vigília, como se ficasse mais alto, desse alguma perspectiva diferente da vida, eu vou subir na minha torre de vigília e eu quero ver que resposta o Senhor vai me dar para a minha queixa, para o meu lamento.
E uma das respostas que Deus dá para ele é Abacuque. Uma das. Leia o capítulo, o livro, são 3 capítulos, eu não tenho tempo para falar para vocês. Uma das respostas é Abacuque, você não entendeu a coisa, filho. O justo viverá pela fidelidade a mim. Temperatura e pressão de um jeito ou de outro. O justo viverá pela fidelidade a mim. Então, nós podemos então traduzir que ser infiel presta atenção, ser infiel é se comportar em ambientes que nos forçam a ser diferentes, de maneiras que contrariem quem somos. Isso é infidelidade. Então, ser infiel não é negar o dízimo. Ser infiel é não compreender que num ambiente de temperatura e pressão que contrariam você tirar de você para doar para alguém, você se mantém fiel. E aí tem um outro texto que eu quero encerrar a nossa reflexão nessa manhã, trazendo para vocês. Eu queria sugerir que depois você anotasse esses textos, lesse e meditasse neles na presença de Deus. As nossas angústias, nós somos humanos, nós sentimos dor, sentimos traição, sentimos raiva, sentimos desespero, sentimos solidão. É impossível a gente não sentir isso num mundo que opera com um controle de temperatura e pressão tão contrário ao nosso. É impossível. Mas nós precisamos caminhar para que em Cristo a gente não seja alterado no resultado da nossa essência, porque a pressão e a temperatura mudou de lugar. Aí eu vou te dar um versículo que me ajudou muito, 25 anos atrás na minha vida, quando eu fazia um retiro espiritual de silêncio, e esse foi o versículo que Deus trouxe na minha vida naquele momento. Nós não sabemos confiar em Deus, e nem sabemos descansar em Deus. Porque nós confiamos em Deus, a maioria de nós, inclusive eu, nós confiamos em Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos que Ele faça. É só você ter coragem de falar para você mesmo. Não é crítica, porque eu acho que é muito bonito e tem uma mensagem que corrige. Qual foi o corinho que nós cantamos aqui agora há pouco? Crê em Deus, crê em Deus? Fala mais um pouquinho para mim. Por quê? Não há limites. Mas qual que é a essência da música? Eu creio porque Deus vai fazer. Mas e se Ele não fizer? Se Ele não fizer, não quer dizer que Ele não fez. Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse, mas Ele fez desde o início o que Ele teria que fazer. Ainda que a minha compreensão seja, Deus não estava nesse negócio. Aí, numa época em que o exército assírio estava assolando o povo de Israel de uma maneira, queridos, que o terror tomou conta da nação, o profeta Isaías veio para Deus. Senhor, o que é isso? Está vendo? Igual eu e você. O que é isso? Como é que o Senhor permite isso, Senhor? Olha o que está acontecendo. Barbáries que eu não tenho palavras para mencionar elas para vocês aqui nessa manhã. Aí olha a mensagem que Deus diz assim para o profeta. E eu vou encerrar com esse versículo, só explicar ele para vocês um minutinho. Depois você vai ler esse versículo, Isaías 30, 15. E eu vou ler na versão que eu li aquele dia que eu estava naquele lugar. Assim diz o Senhor, o soberano, o santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança, a sua saúde, mas vocês não quiseram. Vocês entenderam o versículo? O que a gente só pode entender a Bíblia à luz da própria Bíblia, senão eu dou para ela o sentido que eu quiser, ou qualquer outro pastor dá, e isso é um adultério das Escrituras Sagradas. O que estava acontecendo? Quando os assírios faziam isso, o povo ficava desesperado, angustiado. Aí eles sabiam que tinha uma nação vizinha, que poderia dar uma ajuda para eles, e eles então confabularam entre si: vamos buscar ajuda ali, resolve o nosso problema. E muitos foram, aí o profeta disse: gente, ao resolver o problema, e vai resolver,
O problema, nós estamos quebrando um princípio, porque Deus falou que a gente não podia se juntar, que é povo. E ao fazer isso, eles quebraram o princípio. E os que ficaram sem fazer isso, ficaram angustiados. Por quê? Porque diz o soberano, Deus está falando para você nessa manhã, queridos. É Deus falando para você, eu usando a palavra de Deus para falar para você. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na quietude, na confiança, está a saúde, mas vocês não estão querendo isso. Confiar em Deus não é fazer força para que tudo dê certo. Confiar em Deus é entregar a Ele a sua vida, orar, buscar, pedir, ser íntegro, o mesmo, em qualquer ambiente de temperatura e pressão, porque a sua confiança está em Deus, não está nas mudanças situacionais. E é por isso que muitos de nós estão adoecendo, está angustiado, porque a nossa confiança está num Deus que vai fazer exatamente o que nós queremos, mas não num Deus que vai cumprir o propósito para o qual Ele nos libertou, que é para estarmos com Ele um dia na eternidade. E isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. Então eu queria trazer para vocês nessa manhã uma orientação, descansa em Deus. Descansa, pastor, mas se der errado, muita coisa vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado de acordo com a minha e com a sua cartilha. Vai dar errado. Mas não é isso que define. Não é esse ambiente controlado, temperatura e pressão, tudo dá certo, que define se eu confio em Deus, se eu descanso em Deus. Muita coisa vai dar errado, muita coisa vai dar certo. Muitas vezes nós vamos sorrir e celebrar, algumas vezes nós vamos chorar. Quer dizer que deu errado? Não. Quer dizer que o Senhor continua a mesma pessoa dentro de você, com a capacidade de ajudar você, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, esse vale é real e é bem possível que um de nós passe por ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não mudou nada, porque Deus está comigo. Assim como Ele está comigo, quando nós estamos tudo... E isso, querido, é o que traz paz. Mas e se eu tiver que ir para cá ou ir para acolá? E se eu desenvolver essa ou aquela enfermidade? E se eu perder esse ou aquele investimento? Não muda nada. Você precisa ser um instrumento de paz. A casa está pegando fogo, é verdade, tem um problema. Não é incêndio, né? Vocês sabem. Pegando fogo. Você é o que traz paz. O casamento está para descer pelo ralo da vida, é você que traz paz. Os amigos não estão conseguindo se ajustar, você que tem que ser o pacificador. A igreja não está encontrando o seu caminho, está perdendo a sua vertente, você tem que ser o pacificador. É você que tem que falar, irmãos, a gente não muda de acordo com a pressão que é exercida sobre nós, porque nós já temos em nós a tranquilidade, a serenidade de saber que o nosso Senhor está no controle de absolutamente tudo. Tudo está no controle não significa que Ele vai fazer tudo do jeito que eu quero. Significa apenas que nada mudou porque o mundo mudou. Deus é o mesmo. E eu e você é que precisamos ser o mesmo nele, diante das circunstâncias diferentes da nossa vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos e pensar um pouquinho nisso? Pai querido, eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer nessa manhã. Mas agora tem sempre, tudo tem que ser o Teu Espírito, ó Deus. É Ele que precisa ser derramado sobre nós, sobre a vida de cada pessoa. Assim como eu já oro pelo nosso segundo encontro, porque eu não sei que palavras o Senhor vai colocar na minha boca, se idênticas ou diferentes naquele segundo encontro, mas é o Teu Espírito. A única coisa, Pai, que eu dependo é que o Senhor faça
aquilo que só o Senhor pode fazer. E que a New Life se levante como um luzeiro, Senhor. Um luzeiro, um farol, para orientar navios que não sabem onde estão as rochas, dando luz, dando direção, de homens e mulheres, Senhor, que com toda a sensibilidade para viver, se fundamentam no princípio do descanso no Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso. É por isso que o livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que nós precisamos entrar no descanso do Senhor. Não é o descanso de uma morosidade com a vida, o descanso de uma inércia, o descanso de um torpor para a existência, mas é um descanso consciente, Senhor. Meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido, nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará, nós sabemos. Por isso, quando estamos chorando, não estamos abandonados, Senhor. Nem quando estamos sorrindo, não estamos abandonados. O Senhor não muda de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Ensina-nos também a não mudar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ensina-nos a não mudar. Irmãos queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós nessa manhã. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor descortine a nossa alma, que o Senhor nos faça vê-lo, que a gente aprenda que em nos converter e sossegar está a nossa paz, na tranquilidade e confiança a nossa saúde, que a gente entenda isso e que a gente diga no final do versículo, para Deus, Senhor, eu quero, não é que vocês não quiseram, eu quero, diga para Deus. E que o Deus de paz te abençoe do alto da cabeça, à planta dos seus pés. Que nós sejamos uma comunidade que clama ao Eterno, que traz diante de Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, também as nossas ações de graça. Que nós sejamos um povo que confia que é só a mão de Deus, mais nada. Mas confiamos descansados, não em guerra, não em angústia. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Senhor, sobre nós levante a sua face e nos dê shalom, a paz que excede todo entendimento e que guarda mentes e corações em Cristo Jesus, todos os dias da nossa vida, para a honra e para a glória dEle. Você diz amém? Aí agora você levanta, dá um abraço em alguém, vamos tomar um café ali fora e ter um tempo de comunhão.